convite, dizer que é um prazer imenso, assim, para a gente da Progep estar fazendo parte, né, desse evento muito bom, que existe há bastante tempo dentro da engenharia de produção, e a gente sabe o quanto ele é grande, o quanto ele vem crescendo a cada ano, né? Então, é uma honra para a gente, de verdade, estar participando aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, galera, queria começar fazendo um pedido aí para vocês, quem tiver com a câmera desligada, se puder ligar, só para a gente ter uma interação um pouco maior. Essa pauta aqui, esse workshop, a gente pegou um viés um pouco mais prático, né? Então, a gente vai precisar um pouquinho da interação de vocês em alguns momentos, vai ter uma parte de uma interação um pouco mais prática, em que vocês vão ter que construir, né, de fato, algo, não vou dar spoiler, né, mas algo relacionado à pauta que a gente está dando aqui. Então, quem puder aí ligar a câmera para a gente estar tendo essa interação, fechou? Tem uma galera, eu ainda não pude ver quem tá na chamada aí, porque a tela está compartilhada, né? Tem um pessoal que estava inscrito no mini curso que eu já conheço, né? O Arthurzinho, não sei se ele está aí, o Bruno Deonero, Ana Maria, o Gui, tem uma galera aí que eu conheço, tem uma galera que a gente não conhece também, mas tenho certeza que vai ser um momento muito bacana. Qualquer dúvida, qualquer incômodo que vocês tiverem, pode chamar a gente agora ou posterior à palestra, que a gente está sempre disponível para vocês. Fechou? Em primeiro lugar, explicar um pouquinho como é que vai funcionar, né, a dinâmica desse workshop. A gente vai seguir uma metodologia, não sei se alguém já ouviu falar, que chama CAR, né, para organização de eventos, para organização de pautas. É uma metodologia que, primeiro, é mostrado um contexto, né, por isso da letra C. Então, a gente vai explicar aqui um pouquinho sobre teoria de planejamento estratégico. Depois a gente vai ter um momento de ação, daí o A, mais voltado para a construção daquilo que foi exposto no contexto. E depois o R, né, de resultados, onde a gente vai fazer uma espécie de validação com vocês. Lógico que não vai dar para validar com todo mundo, né, bastante gente, mas a gente vai escolher algumas pessoas, né, quem quiser também compartilhar o que construiu, para que a gente possa ir dando alguns toques, alguns insights, e assim o conteúdo ficar mais fixo, né, na cabeça de vocês. Beleza? Então, bora lá para o curso, começar nos apresentando, né? Meu nome é Renan Nascimento, eu estou como atual diretor-presidente da Progep, e duas curiosidades sobre mim é que eu gosto muito de sertanejo e que eu sou São Paulino. Ou seja, vocês podem perceber que é uma pessoa que gosta muito de sofrer, né? Ultimamente. Se apresenta aí, Gabs. E aí, pessoal, boa tarde, sou Gabriel Mingorance, acredito que muita gente me conhece também, ou da Progep, ou da própria faculdade, sou da turma 07 aí, né, acredito que tem alguns aí da turma 07 também. Como o Renan está falando, para mim também é uma honra estar participando desse evento, eu tenho partido dos mesmos sentimentos dele. Tipo, 5 anos atrás eu estava participando da minha primeira CEGEP, né, a CEGEP 4, acho que participei em 2016, se não me engano, 2014, por aí, 2015, não lembro. E eu cheguei a ser perdido no evento, né, não sabia de nada e já, assim, já me surpreendi bastante, né, e hoje aqui, quase 5 anos depois, é uma honra estar à frente aí, ajudando no desenvolvimento desse movimento também. Eu na conta... entre 2016 eu fiz a conta errada. Esse é meu quinto ano na facul. Hoje eu sou gerente de projetos. Hoje eu sou pior, né, cara? Hoje eu sou gerente de projetos na Progep Consultoria, entrei em 2009.2. E assim como o Renan, apaixonado por curiosidade deles aí, também é uma curiosidade minha, que eu sou apaixonado por música, desde criança, né, que eu toco alguns instrumentos aí. E xadrez também é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sempre gostei de praticar, assim, por hobby, já participei de alguns campeonatos, né, acho muito interessante, sempre gostei. Boa. É isso aí, pessoal, bora partir para a ação agora. Primeiro, só para dar uma contextualizada e entender a importância disso tudo, né? Uma frase que a gente gostou de citar para abordar no início desse workshop seria o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? E, tipo, qual que é o sentido disso daí? Até tem uma menção também àquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Aquela animaçãozinha, vocês já assistiram? Tem um trecho do filme que, assim, a Alice está perdida, né? Ela chega no bifurcação, são 2 caminhos, e ela, poxa, o que eu faço agora, né? Aí o gato, né, aquele gato risonho, né, malandro, ele aparece na frente dela assim, né? Ela fala, nossa, e agora? Que caminho que eu tomo? Aí ele pergunta, tá, mas para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então, não importa, tanto faz, né? E qual que é o sentido disso, né? A gente tem que ter bem definido o objetivo da nossa cabeça, até para o meio pessoal também, né? Temos que ter bem definido o propósito para a gente, né? Assim, para daí a gente traçar metas, traçar o mesmo trajeto, né? E contextualizando um pouquinho mais com o próprio planejamento estratégico. Tem uma frase bastante conhecida também, que é de Thomas Edison, né? Uma frase bem antiga, que eu gosto bastante, é que a visão sem execução é alucinação.
Da mesma forma também que não adianta você saber para onde vai, você tem apenas visão, né? Você quer chegar lá, mas de execução não tem nada, né? Não sai do papel, não bota em prática. Então, assim, você tem que saber onde você quer ir, tem que ter boa visão a longo prazo, mas também tem que caber a execução, né? E a nossa ideia com o workshop de hoje seria justamente essa, a gente conseguir mostrar como você tem um bom planejamento estratégico, como ter visão a longo e médio prazo, mas assim como conseguir controlar ela, né? Desdobrando até em curto prazo mesmo, para saber como chegar lá da melhor forma possível. Pode passar aí, né, meu? Então, agora chegando no assunto mesmo, planejamento estratégico. Poxa, estamos falando nesse assunto aí, mas o que será que é isso? Então, eu queria a opinião de alguém aí, né? Se puderem participar, ajudar a gente aí. Não precisa ser nada sério, não, apenas sua cabeça mesmo de vocês. Se vocês tiverem de ideia aí, pode compartilhar com a gente, quero saber o que vocês pensam até então. Algum voluntário? Só para a gente bater um papo. Pelo que eu vejo, acho que o planejamento estratégico é você traçar metas e como você vai atingir elas. Gostei, muito bom. Muito bom, realmente faz sentido. Mais um? Alguém gostaria de falar mais uma coisa? Não? Então, beleza. Assim, peguei alguma definição aqui, nessa pesquisa, uma das definições mais comuns que você encontra, vou ler um trecho aqui. Está aqui, planejamento estratégico é o conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir, estabelecendo metas, a mobilização de recursos e a tomada de decisões, objetivando a consecução do sucesso. Nossa, mas o que é isso aí, né? Tipo, tá, falou, mas não disse nada, né? O que quer dizer isso? Aí que tá, né? Hoje é um tema muito amplo, né? Hoje tem... Assim, é claro que tem bastante recurso por aí fora, né? Se a gente for pesquisar, mas é um tema muito amplo, né? É difícil a gente conseguir especificar e encaminhar no sentido único, né? E por isso é que a gente tentando ajudar mesmo o movimento, né? A faculdade, etc. A gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês. E até ficar mais visível, para facilitar um pouquinho, a gente trouxe esse exemplo, essa analogia, que fazendo a comparação do planejamento estratégico com mesmo o GPS. Por que o GPS? Né, a ideia é que, assim, você, pelo GPS, você define seu destino, que tipo, onde eu quero chegar. Eu quero chegar nesse local, já está definido. Aí, através do GPS, você faz o seguinte, você começa a definir a rota, né? Qual que é a melhor rota? Existem N caminhos, né? Assim como a Alice, né, nas várias bifurcações, então tem vários caminhos para você seguir. Tá, mas qual que é o melhor? Como é que eu faço? Tem vários jeitos de chegar lá, né? Claro que definir um destino já é o primeiro passo, né? O maior deles, inclusive, já está muito bom por aí, mas tem que saber como chegar lá, né? Tem várias rotas, e aí, qual que eu pego, né? Aí que vai as comparações, né? Se eu seguir uma, o trajeto pode ser maior, né? Eu vou levar mais tempo para chegar. Se eu definir outra, às vezes, tá com mais trânsito, né? Aí pode ser mais dispendioso para chegar lá, ou algum outro trajeto pode estar com acidente, etc. Então, assim, através de lá, a gente define a melhor rota. É importante definir também com o menor custo, né, de combustível, pensando assim, fazendo essa analogia, né, menor tempo, inclusive, né, você não quer demorar 2 horas para chegar a um lugar próximo, e também com maior segurança, né, sei lá, livre de acidente, coisa do tipo, só comparando mesmo. Então, a ideia seria, comparativamente, mais ou menos essa. Né, com o planejamento estratégico, você define onde você quer chegar, e assim como também a rota. Não adianta apenas você ver onde você quer chegar, mas não tem nenhuma tática traçada para isso. Né? Então, fazendo a comparação, seria mais ou menos por aí. Pode passar. Tá, mas como é que eu defino essa rota, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? O ponto da questão é realmente definir a rota. Como é que eu faço isso? E, assim, aqui trouxemos alguns deles, né, nesse processo de definição de rotas aí. Existem vários hoje, né, várias metodologias que a gente aprende aí. Inclusive, na faculdade, né, esse BSC, que a gente aprende, eu esqueci o nome da matéria que eu fiz, acho que é estratégia de operações, de objetivos, enfim. Mas a gente acaba aprendendo alguns deles aí, né, comumente usados no mercado até hoje, inclusive, né, muito conhecido aí o Business Model Canvas também, o gerenciamento pelas diretrizes é muito importante também, é o livro do Falcone, inclusive, né, um livro bem antigo, que ele começa a falar sobre o desdobramento de metas, também é muito importante, e o que a gente vai citar hoje é o OKR, né, não sei se alguém já ouviram falar do assunto, alguém já ouviu falar dessa metodologia OKR? Eu já ouvi sim, Gabrielzinho. Boa. Boa, no chat também tem muita gente se conhece. Realmente, assim, falando um pouquinho mais sobre a própria OKR, né, ela não é tão nova assim, né, ela surgiu há um bom tempo atrás, aí, no início daquela revolução lá do Vale do Silício, né, algumas empresas de alta tecnologia no ramo tentando inovar nesse sentido, principalmente o Google também, né, o Larry Page, ele disse que um dos primeiros passos aí para ele começar a escalonar as metas deles e conseguir desenvolver bem foi através, inclusive, da OKR, né,
E antigamente nem tinha esse nome, pelo que eu me lembro, acho que é MBO que chamava, né, que é Management by Objectives, coisa assim, e que foi revolucionado um pouquinho mais pela Intel. A Intel também foi uma das empresas que começaram a revolucionar um pouquino mais nessa questão das OKRs aí, para traçar um bom planejamento estratégico através disso, né, não ser um planejamento estratégico tão amplo como a gente vem falado, como eu mencionei anteriormente. Né? Mas, assim, é importante dizer que todos esses métodos, então, essas metodologias, essas abordagens que estão aí são válidas, são comumente usadas no mercado até hoje, né? Inclusive, é bom citar também que não existe certo ou errado, né? Vai variar bastante do perfil da sua empresa, do momento que ele está enfrentando, para aí você decidir qual seria melhor. Mas, no caso, né, escolhemos essa daí porque é uma metodologia bem interessante, né? Que ela vem sendo construída e evoluída aos poucos, e comumente usada no mercado até hoje, que é simples e direta. Né, e quais são as vantagens aí, né, e o que se trata de inovação em relação às demais. A primeira questão é que as metas não são definidas de cima para baixo, que pega, né, tipo, não é a meta empurrada goela abaixo pela empresa, né, o alto escalão define, não, todo mundo tem que cumprir isso aí, se vira, não é bem por aí, né, então a ideia é justamente o contrário, seria de baixo para cima, né, promover, com que não vou falar de hierarquia baixo, né, porque é subordinado, que é estranho falar assim, mas, enfim, dentro do baixo nível de organização, vão subindo, né, vão escalonando essas metas até chegar no alto escalão, né, então, na empurrada goela abaixo. E isso também já reflete na própria questão de que as metas são públicas, né, tipo, não é só apenas o CEO que manja de qual seria essa meta, né, ela é bem transparente para toda a empresa, para saber o que todo mundo está caminhando no único objetivo, né, a questão que está aí é o alinhamento, todo mundo tem que estar bem alinhado com essa meta, né, porque todo mundo tem que trabalhar em prol do único objetivo, né, não basta apenas o alto escalão definir isso e ficar por si só. Né. Outra coisa também, eu faço atendimento, assim como eu falei, é bem simples, mais pra frente o Renan vai explicar para vocês como é que se desdobra essas questões aí, então é uma metodologia bem simples de ser entendida e realmente ser aplicada também, e a divisão da meta anual em ciclos, que pode variar de 1 a 6 meses, ou seja, não é aquele planejamento a longo prazo que muitas empresas antigamente tinham, né? Não, daqui a 5 anos eu quero ser a maior empresa de Minas Gerais. Não, mas e aí, o que você vai fazer para chegar lá, né? É só isso? E o que pode fazer para isso, né? Então, a questão é dividir em pequenos ciclos para você se programando melhor, né? Permite um planejamento mais preciso do que se me jogar a longo prazo e deixar o tempo correr. E uma das táticas também, inovação e diferença que essa metodologia traz seriam os moonshots. Né, o que seria moonshot? Também é apelidado como stretch goals, né, aquela meta alongada. O que acontece? O alto escalão, às vezes, define uma meta até, digamos, mais do que o esperado, sabe? Dá um tiro alto, mira lá em cima, já para desafiar mesmo a empresa, buscando a dedicação, essa superação para atingir aquela meta, né? Então, realmente, meta agressiva, buscando até superar o resultado esperado que foi calculado previamente, mas realmente motivar a empresa e buscar que ela acerte mais. E mesmo assim, por mais que ela não consiga atingir esse moonshot, nesse tiro alto que foi dado, de, sei lá, tantos por cento que foi definido, atingindo, sei lá, pelo menos 70%, que normalmente é a média que eles já esperam, já é o suficiente, né? Já bateu o resultado que eles esperavam. E outra coisa importante dizer também, que eles não focam apenas, nossa, na meta, mas no que foi feito para chegar lá, né? Na execução e como é que a empresa desenvolveu até chegar nesse ponto. Então, esse aí seriam alguns pontos, né? Que essa metodologia OKR, ela traz de diferente, né? Eu acho que eu não cheguei a falar o que significa esse OKR, né, que é Objective Key Result, perdão aí, mas a frente o Renan vai explicar um pouquinho mais ao pé da letra o que significa como dessa sigla, né, que na verdade é uma sigla, mas assim, a inovação que traz diferencial e os benefícios da metodologia seriam realmente esses aí. Boa, já é agora, já. Exatamente agora. Mas legal, galera, legal que vocês já sabem um pouquinho sobre o que é metodologia OKR. E aí, como o próprio Gabriel já falou, né, essa sigla vem do inglês, Objective Key Result. Objective vem de objetivo, né, e Key Result vem de resultado-chave. Tá, beleza, entendi o que significa a sigla, mas como que essas metas elas são construídas de verdade? Como é que é a dinâmica por trás disso? Bom, primeiro a gente vai ter um objetivo, certo? Esse objetivo é claramente onde você quer chegar. Igual o Gabriel falou, eu quero ser a maior empresa de Minas. Isso é um objetivo muito de longo prazo, né? Mas é um objetivo, certo? É onde eu quero chegar. É válido ressaltar que para a metodologia OKR, esse objetivo, ele tem que ser sempre no nível qualitativo. Ele, por enquanto, ele não pode ter números, porque os números vão vir no Key Result, que vem logo abaixo. Então, o objetivo, ele tem que ser qualitativo. E ele tem que ser o mais amplo possível. Ou seja, tem que dar brecha para que nas Key Results eu destrinche muito mais onde que eu quero chegar, o que eu vou fazer, quais ações vão ser tomadas. Então, quanto mais amplo o seu objetivo for, para dar brecha para que você consiga destrinchar nas Key Results,
melhor. E geralmente esse objetivo, ele tem que ser referenciado por um verbo, né? No caso, ele tem que ser referenciado até por um verbo de ação, não é qualquer verbo. Por quê? Não basta você querer chegar lá, você tem que ser, você tem que chegar lá, né? Então, aí a gente trouxe até como exemplo, né, atendendo a todas essas características, esses critérios aí, um exemplo de objetivo, é ser uma empresa motivada. Eu quero ser uma empresa motivada até o final do ano, por exemplo. Quero ser uma empresa motivada. Tem o verbo, ser, é qualitativo, não tem números aí, e é muito amplo, porque motivação envolve, enfim, várias coisas, né? Enfim, e essa é a definição de objetivo, certo? Quando a gente define um objetivo, ele pode ter vários key results, que são os resultados-chave. E os key results, também não sei se a galera já chegou a conhecer, mas nada mais são do que aquelas famosas metas SMART, né? Ou seja, elas têm que ser específicas, elas têm que deixar muito claro o que vai ser feito, elas têm que ser mensuráveis, ou seja, tem que ter um número, tem que ter uma quantidade a ser atingida, elas têm que ser atingíveis, porque não adianta nada você pôr uma meta fácil demais, que as pessoas vão fazer e você não vai conseguir chegar onde você de fato quer, e não tem como você pôr uma meta muito difícil também, porque vai chegar uma hora que, de cara, assim, as pessoas elas já vão ficar desmotivadas e não vão querer percorrer aquela meta por você, né? Além disso, ela tem que ser relevante, ou seja, não adianta nada eu colocar um key result lá, supondo que o meu objetivo é ser um nadador profissional, não adianta nada eu colocar um key result relacionado a jogar futebol, vocês concordam? Tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, esse key result, ele também tem que ser relevante com o objetivo que você está tendo. E ele tem que ser temporal, tem que ter data para acabar, ou seja, você tem que ter um prazo para entregar aquilo. Então, essa é a definição, objetivos qualitativos, amplos e key results, específicos, famosas metas SMART. Ok? E aí, no caso, até a gente trouxe um exemplo aí, né, de atingir média geral 8, no caso, para esse objetivo que a gente tinha citado anteriormente, né, de ser uma empresa motivada. Qual pode ser uma key result que ajuda a gente a chegar nesse objetivo? Bom, eu quero atingir uma média geral 8 no quesito motivação, no formulário de avaliação interna dentro da minha empresa, ou seja, vai rodar um formulário com todos os colaboradores e vai ser perguntado para eles de 0 a 10 como é que está a motivação, o nível de motivação. Eu quero chegar lá no final do ano com uma média 8, né, até o final do ano, porque até dia 31/12, com uma média 8 nesse quesito. É um key result, né? E aí, até para explicar a lógica por trás disso, né, que vem esse próximo slide. O objetivo, ele não precisa ser composto somente por uma key result, tá? Ele pode ser composto por várias key results. Só que a ideia é que quanto menos key results, melhor. Por quê? A gente já vai falar sobre isso futuramente, mas a partir do momento que você começa a definir muitas metas, isso fica difícil de ser lembrado. E a meta boa é aquela meta que você consegue lembrar. Por quê? Porque, imagina, você está trabalhando lá na empresa, você, sei lá, é dono da empresa, e você tem metas que são distribuídas para todos os colaboradores lá dentro. Só que são várias metas, muitas metas. E a probabilidade de, se você, tipo, de um colaborador de uma determinada área, não lembrar da meta de uma outra área é muito grande, porque são muitas opções que ele tem para gravar ali. Então, quanto menos OKRs, KRs, né, no caso, você conseguir ter, e quanto mais profundas elas forem, melhor para você, certo? E a ideia é, se as key results que você elencou para determinado objetivo, elas forem atendidas, isso simboliza que o seu objetivo foi atingido. Acredito que isso fique um pouco mais claro em um exemplo aqui que a gente trouxe também. E até mudando, né, trazendo para o âmbito um pouco mais pessoal, que eu acho que fica um pouco mais fácil de ver. Vamos supor que eu tenho um objetivo na minha vida pessoal, que é ter uma boa saúde. Está seguindo ali aqueles critérios lá de objetivo. Quais key results podem me mostrar que eu estou tendo uma boa saúde? Pô, eu posso ter uma meta aí de perder 10 quilos até o dia 31/12 de 2020. Eu posso ter uma outra que vai reduzir o meu percentual de gordura para 12% até dia 31/12. E eu posso, sei lá, realizar exames de rotina pelo menos uma vez até o dia 31/12. Ou seja, se eu perder 10 quilos, se eu reduzir meu percentual de gordura e se eu realizar esses exames de rotina, automaticamente eu vou ter chegado no objetivo, que é ter uma boa saúde. Então, é essa a dinâmica, igual está nessa frase aí abaixo. O objetivo que você tem, no caso, vamos ter uma boa saúde, se eu perder 10 quilos, se eu reduzir o percentual de gordura e se eu realizar exames de rotina ao menos uma vez até o final do ano. Fechou? Essa é a dinâmica da metodologia OKR. Objetivos, resultados-chave. Aí, até trazendo um outro exemplo, né, mais nesse âmbito empresarial, vamos supor que tem um objetivo de aumentar a rentabilidade da empresa. Quais key results você pode usar para isso? Pô, o key result eu preciso aumentar o lucro, né, de 10%,
e eu preciso reduzir custo, por exemplo, eu preciso reduzir o custo operacional em 5% até o final do ano. Então, são específicos, são mensuráveis, são atingíveis, relevantes, temporais, e se eu conseguir atingir esses key results, automaticamente eu estou aumentando a rentabilidade da minha empresa, certo? Bom, beleza, galera, mas entendi a dinâmica, né, o que significa objetivo, o que significa resultado-chave, mas como é que eu vou saber que eu estou definindo os objetivos certos para aquilo que eu estou querendo? Como é que eu vou saber que aquele objetivo, que é aumentar a rentabilidade, por exemplo, é um objetivo que, de fato, a minha empresa tem que perseguir? Por que esse e não outro? E aí que entram alguns critérios, algumas ferramentas, né, alguns conceitos que são importantes da gente ter em mente bem antes da gente começar a estruturar os nossos objetivos, que são os primeiros, né, missão, visão e valores. Quem já fez a matéria de estratégia sabe que o Xi gosta muito, né, dessas coisas. E, basicamente, o que é missão? Missão é o seu propósito, é o porquê você levanta cedo de manhã para trabalhar, é o que te move, é o que faz você fazer as coisas. No caso de uma empresa, por que essa empresa existe? Qual que é a razão dela existir? Se ela não existisse, que falta faria? Esse é o propósito, tá, da empresa. E essa missão, ela tem que ser de fácil lembrança. Por quê? Porque não só para as metas, mas para as ações do dia a dia, todos os colaboradores têm que ter isso muito claro, porque isso tem que refletir o comportamento dentro da organização, né? Então, para o caso da Nike, só para vocês terem um exemplo, a missão deles é trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Para e pensa para ver se não é muito verdade. Cada mês a Nike está lançando um produto novo, em uma área nova, e sempre, não sei se vocês já chegaram a ver, mas sempre tem vários videozinhos motivacionais de atletas que eles patrocinam para lançar um novo produto, tentando inspirar as pessoas a serem melhores. Então, é muito do que eles pregam, né, enquanto missão, eles fazem, de fato, na prática, né? Então, na hora de eles traçarem o objetivo, podem ter certeza que eles olham antes para ver se esse objetivo está coerente com a missão da empresa, né? Bom, o segundo conceito é o conceito de visão. Visão é um sonho a longo prazo. Pode ser até que, tipo assim, pode parecer até impossível, né, a curto prazo, mas é uma meta que vai levar múltiplos anos a ser atingida. Essa meta, ela tem que ser específica, tá? Porque não adianta nada você ter um sonho e você não ter muito bem definido, tipo, aonde você quer chegar de fato, né? Que é o que o Gabriel falou, de você não ter muito claro aonde você quer chegar. Onde você quer chegar de fato? Quais são as características? Pense o mais específico que você conseguir, porque a partir daí você vai conseguir delinear uma visão muito mais clara, muito mais assertiva. E também tem que ser de fácil lembrança dentro da organização. Por quê? Se os colaboradores não sabem aonde a empresa quer chegar, eles automaticamente também não vão ver propósito naquilo, eles não vão ver o porquê que eles estão fazendo aquilo, e não vão ver sentido, vai ser somente aquela coisa de chefe e empregado, né? E aí, só para vocês verem uma noção, assim, né, de sonho de algumas outras empresas, trouxe a do Facebook. A missão do Facebook é conectar 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. É um sonho, leva múltiplos anos para ser atingida, mas os caras trabalham dia e noite para isso, para que futuramente eles consigam conectar 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E quando a gente fala de valores, a gente está falando de princípios, né, normas de conduta que norteiam uma organização. Então, são, como exemplos, né, profissionalismo, ética, foco em resultados, enfim, são princípios que vão refletir muito do trabalho que está sendo feito ali dentro da organização, né? Então, é importante, né, que os colaboradores eles tenham uma noção clara de tudo isso, que isso fique muito fixo na memória deles, justamente para que eles saibam para onde a empresa está indo. E a partir do momento que você sabe para onde a empresa está indo, você consegue tanto se dedicar, performar melhor no dia a dia, como para o caso do nosso workshop aqui, definir os melhores objetivos para um planejamento estratégico. Além de missão, visão... Opa, alguém desmutou aí? Fui eu. Será que você poderia definir de novo visão e missão, que eu não entendi exatamente a diferença? Missão é um propósito, é o porquê que você acorda de manhã, tá? Então, por exemplo, eu acordo de manhã no âmbito pessoal, porque eu quero tornar os ambientes em que eu estou melhores, por exemplo. Isso é uma missão de vida, é um propósito, é o porquê que você levanta cedo, tá? Agora, o sonho é uma coisa que vai levar múltiplos anos para ser atingido. Então, por exemplo, no âmbito mais pessoal, vamos supor que eu quero ser o melhor engenheiro de produção do mundo. Entende? O meu propósito é algo um pouco mais humanitário, digamos, um pouco mais aberto, é mais relacionado à missão mesmo. Por que você acorda de manhã?
Já o sonho é um sonho que você tem desde criança, por exemplo, quero ser um jogador de futebol, quero ser o melhor engenheiro de produção do mundo, só que no âmbito empresarial, né, é importante que esse sonho ele seja específico, é importante que você trace ele muito bem traçado, para que você também, na hora de traçar as suas metas, elas sejam coerentes para te levar lá. Ficou claro o jeito que eu expliquei ou ainda ficou confuso? Sim, entendi, obrigada. Imagina. Boa. E aí, além, né, tipo, de entender sobre missão, visão e valores, tem algumas outras ferramentas também que são muito importantes para a gente fazer, né, antes de sair traçando objetivos, para ver de fato o que faz sentido. Uma primeira é a análise SWOT, né, não sei se todos também já tiveram contato com essa ferramenta, mas é uma ferramenta muito interessante que pode ser usada, inclusive, no âmbito pessoal. Ou seja, a gente tem um ambiente interno, onde eu vou analisar as minhas forças, as minhas fraquezas. Então, enquanto pessoa, o que eu tenho de ponto forte? O que eu tenho de ponto fraco? Enquanto empresa, qual é uma força interna da minha empresa? Dentro dos meus processos, o que flui bem, o que me diferencia? E também a mesma coisa em relação aos pontos fracos, né? E também, agora falando de um ambiente externo, analisar as oportunidades e as ameaças do mercado. Ou seja, externo a mim, coisas que não dependem. O que o mercado está abrindo aí como oportunidade? O que eu posso fazer que, tipo assim, às vezes o mercado está começando a pedir agora? Em relação a ameaças, é a mesma coisa, só que por um lado um pouco mais negativo, né? O que está acontecendo no mercado que pode me atingir? Às vezes até baseado nas fraquezas que eu levantei anteriormente. Então, é muito interessante fazer essa análise SWOT para ter um entendimento do mercado, para que você também possa traçar objetivos que vão minimizar as suas fraquezas e vão alavancar as suas oportunidades, né? E uma outra forma também, né, uma outra ferramenta muito interessante é o debriefing. O que é o debriefing? Assim que você finalizou um ciclo de um planejamento, enfim, você terminou de fazer algum plano de ação, é interessante você reunir todo mundo que estava envolvido e fazer um debriefing. O que é um debriefing? É basicamente vocês listarem o que deu certo e precisa ser mudado, o que deu certo e precisa ser mantido, e o que deu errado e precisa ser alterado. A partir desses levantamentos, você consegue, para o próximo planejamento, traçar objetivos, traçar planos de ação que sejam muito mais coerentes e que vão te levar muito mais longe do que o anterior. Fechou? Bom, só seguindo aqui, resumindo para fechar a minha parte, como é que é o sistema, né? Basicamente, você tem um sonho enquanto empresa, enquanto pessoa, que vai levar múltiplos anos para ser atingido, só que você precisa começar por algum lugar. Não adianta nada você ter um sonho de 5 anos e você não começar agora. Então, você precisa ter OKRs e metas para esse ano, e aí as OKRs e metas desse ano, elas têm que ser ainda destrinchadas, igual o Gabriel tinha comentado anteriormente, em ciclos menores. A teoria sugere que sejam ciclos trimestrais, mas isso também é variável, desde que seja de 1 a 6 meses, né? Mas por que isso? Porque você começa a trabalhar com mini metas, você divide o global em menos, e aí você consegue trazer as pessoas para um cenário um pouco mais próximo da realidade delas. Quando você trabalha com uma meta menor, uma meta um pouco mais fácil de ser atingida, mas ao mesmo tempo desafiadora, você consegue performar melhor. Então, é basicamente esse o esquema que deve ser levado em conta para a formulação dos objetivos. Isso aí, falando atrelando um pouquinho mais ao que acho com cultura empresarial mesmo, né? Vem muitas citações, várias menções, e até como o próprio Renan falou, né? Esse foco em resultado, um foco em resultado. Tá, mas o que quer dizer foco em resultado, né? A gente escuta muito falar isso aí em diálogo empresarial, nesse meio empresarial, eu escuto muito isso em frase de coaching e tal. Tá, mas que raio significa isso, né? Como é que eu vou trazer isso para a empresa mesmo, até para muito pessoal, quem sabe, né? Tipo, aí que tá. Tipo, como que eu vou saber que eu tô focando no resultado, de fato? Entende? E, assim, a ideia é voltar forças, né, explicando a questão da frase, a ideia é voltar forças para o seu objetivo de fato, né, o seu resultado. Você tem que ter um norte bem associado, não adianta nada ele estar, tipo, bem definido esse resultado apenas na autocúpula, né, sendo que a empresa toda não sabe nem onde quer chegar, não sabe nem se norte, qual resultado que é esse, né. Pegando o próprio exemplo que o Renan deu anteriormente, na questão, tipo, no âmbito empresarial, não, quero ter empresa motivada, né, não é o foco. Mas ele vem desdobrando até em pequenos pontos, né? Tipo, não, tem que ter média 8 na satisfação dos colaboradores, né? Isso já faz parte, né? Desdobrando, pegando até níveis mais inferiores, entre aspas, né? No nível hierárquico da empresa. Daí,
assim, e um jeito de mensurar como eu estou atingindo esses meus resultados, né, para saber se eu estou focando aí de fato, seriam os KPIs. Né? KPI significa Key Performance Indicator, que pegando a tradução aí mais próxima, seria indicadores-chave de desempenho. Mas tá, o que é isso, né? KPI, isso é só um nome chique, né? Só um nome diferente, né? O que isso quer dizer de fato? Só que não, né? A ideia é que o KPI seria uma forma de conseguir mensurar de maneira eficiente, né? Não é apenas um indicador comum, né? Quer ver um exemplo? Vamos supor que uma empresa de vendas, né? A empresa de vendas, ela quer aumentar o número de vendas, né? Pega apenas a métrica aí, não, quero aumentar o número de vendas e só isso, né? Até data tal. Né? Mas isso aí, de repente, pode servir de incentivo maligno, né, para os colaboradores se não estiver bem desdobrado entre os vendedores. Eles podem simplesmente, sei lá, tentar dar um monte de desconto para vender mais, eles podem tentar vender muito agora sem ter noção de como é que está o estoque, assim, tipo, chegando até a prejudicar o futuro da empresa, mesmo a longo prazo, né? Então, a ideia seria definir indicadores que seriam, de fato, eficientes. Não basta apenas ter um indicador meramente indicativo, né, como diz o nome, mas os indicadores têm que ser eficientes, né? Ele tem que ter uma forma de avaliar isso bem, né? E uma forma de avaliar seria associar esses indicadores às próprias KIAs, né, que o Renan tinha falado, que são esses resultados chaves, né, results. Então, a ideia seria, para você saber que está focando em resultado, o que acontece, né? A KIA quer dizer o seguinte: se você focar naquele resultado-chave, como o Renan estava explicando, né, pegando todas aquelas key results, né, você pode cumprir o objetivo que você definiu. Então, é o seguinte, os indicadores, os KPIs, no caso, são indicadores eficientes, eles vão servir para você mensurar como é que está o cumprimento dos seus key results, para saber se você vai bater o objetivo. Né? Então, a ideia é você atrelar muito bem esses indicadores, que não são meramente métricas, né, as suas key results, para saber se você vai bater de fato objetivos, que precisa ter um monitoramento também, não adianta de nada ter um bom planejamento estratégico sem execução, né, que volta naquela frase lá do Thomas Edison que eu acabei citando. Então, a ideia é que não basta apenas atribuir indicadores simplesmente métricos de maneira eficiente. E para entender melhor essa relação entre apenas métrica e eficiência, a gente trouxe um pequeno exemplo aqui, pode passar, Renan, fazendo um favor. A gente trouxe um exemplo aí, né, mais próximo da galera aí. Tem o Renan, o cara fez 109 gols na carreira dele, e tem o Gabriel, que é o cara que fez 56 gols. Aí pensando assim, poxa, que cara que eu vou contratar para o meu time, né? E agora, né? O que eu faço? Não, vou contratar o que tem mais, o que tem menos, e aí, como é que fica? Né? Isso aí seriam apenas métricas. Agora, se eu der um indicador eficiente, né, que realmente inflige aí nos próprios indicadores, tem como a gente ter noção melhor disso. Como vocês podem ver, ali, o Renan realmente fez 109 gols, mas foram em 450 jogos. Né? E o Gabriel foi o cara que fez 56 gols em 35 jogos, sem clubismo, né? Mas esses verem a diferença, né, na relação ali entre os indicadores, que não basta apenas ter métrica, né? Que você tem que saber alguma maneira de relacionar isso para ser de fato preciso, na hora de saber se está impactando os seus resultados ou não. E aí que tá, comparando, né, para vocês entenderem melhor o que eu estava dizendo antes, gols e jogos são apenas métricas, né? São aqueles indicadores meramente indicativos que eu estava dizendo para vocês. E gols por jogo seriam o KPI. Seria uma maneira ótima de você conseguir mensurar se você está batendo de fato os objetivos ou não. Né? Esse foi o exemplo que a gente trouxe para ter ideia melhor de como seriam KPIs, né? O que é Key Performance Indicator, que não seria apenas indicadores, essa diferença entre eficácia e eficiência. Né, que, tipo, gols é um dado legal, um indicador legal? Pô, né, se o cara tá fazendo gol, é um indicador eficaz, né, mas gol por jogo seria muito melhor, porque esse é um indicador eficiente, eu tenho noção de como é que tá a eficiência desse jogador, no caso, né, mas poderia ser, enfim, de funcionário, etc. Boa. E aí também, tipo, o que é a diferença entre eficácia e eficiência, né? A eficácia é você simplesmente atingir um resultado. Então, vamos supor, uma meta específica, eu fui lá, eu atingi essa meta. Então, eu fui eficaz. Mas não necessariamente, se eu fui eficaz, eu fui eficiente. E aí, o que é ser eficiente? É você não só atingir a meta, mas você atingir a meta da melhor maneira possível, utilizando os recursos da melhor forma possível. E é basicamente essa a importância, né, de você atrelar o seu processo a KPIs. Porque vamos supor, dentro de uma empresa, igual o Gabriel falou, eu tenho uma meta de vendas. Eu quero vender 200 mil, eu tinha uma meta de faturamento de 200 mil para o ano. E aí chegou lá no fim do ano, eu cheguei em 300.
Aí quem olha de fora fala, caraca, velho, tipo, os caras arregaçaram de vender esse ano, foi muito, muito bom. Só que não olha se de fato foi eficiente. E se ao longo do ano inteiro eu não vendi quase nada, e aí no último mês, em dezembro, eu vendi 200 mil. Isso foi saudável para a minha empresa? E será que, de certa forma, não sobrecarregou outros processos que vai dar problema dentro da minha empresa? Então, nesse caso, eu fui eficaz, não fui eficiente. É por isso que é interessante não acompanhar somente a Key Result, somente a meta que você colocou, mas também traçar indicadores de desempenho, especialmente relacionados aos processos, né, em relação a essas metas que vocês traçaram, para que vocês vejam se, de fato, você está fazendo o papel, você está executando o plano de ação da melhor forma possível, certo? Isso. E essa muita diferença entre eficiente e eficaz também é bem abordado até em outras metodologias, por exemplo, Lean Six Sigma, né, para mensurar a qualidade, né, saber a qualidade de um produto, de um processo, etc. Não é apenas levado em consideração um indicador, por mais que seja eficaz, mas tem que ser um indicador eficiente, né, e normalmente, né, uma dica aí para vocês, caso tenham interessado na área ou procurar um pouquinho mais a fundo, normalmente indicadores eficientes, eles são configurados como razão, né, uma relação, seria um fator por outro, né, que você tem uma noção mais geral sobre aquilo, você não está colocando a viseira apenas para um ponto, né, você está tendo a visão geral daquele objetivo que está sendo afetado ou não através daquele indicador, eu vou conseguir mensurar isso. Boa. Perfeito, galera, então já entendemos aí o que é o OKR, já entendemos como isso se relaciona com a cultura, enfim, agora a gente vai para a construção de fato, como é que a gente constrói, como é que é o processo, questão de fases, em questão de etapas, como que eu vou construir o meu planejamento estratégico seguindo uma metodologia OKR. Lógico que vai ter todas essas fases precedentes, né, que eu comentei, são definição de missão, visão e valores, fazer uma análise SWOT, fazer um debriefing, mas depois que você fez isso, tem 3 passos, basicamente, que você tem que fazer. Uma primeira fase é uma fase de planejamento, uma segunda fase é uma fase de monitoramento, e uma terceira fase é uma fase de avaliação. E agora a gente vai entrar destrinchando, né, em cada um. Falando primeiro sobre o planejamento, o que você tem que fazer? Analisando a sua SWOT, analisando sua missão, visão e valores, você vai definir o foco da sua empresa. Ou, no caso, se você está fazendo um planejamento estratégico no âmbito pessoal, qual vai ser o seu foco esse ano? Seu foco vai ser em finanças? Seu foco vai ser em âmbito acadêmico? Seu foco enquanto empresa vai ser em aumentar market share, ou seja, sua participação no mercado? Vai ser em aumentar faturamento? Vai ser reduzir custo? O que vai ser seu objetivo nesse ano? O que você quer para a sua empresa? Alinhado com a sua visão, o que você quer? A partir disso, você vai definir os seus objetivos. Definidos seus objetivos, você vai seguir para uma fase que é a fase de desdobramento desses objetivos, que é, de fato, você pegar ele e transformar em ações menores, para que em alguma hora você chegue no operacional, para que uma hora você chegue lá em quem está fazendo as atividades, certo? Existem 2 formas de você desdobrar esses objetivos que você listou. Um desdobramento objetivo-medida e um desdobramento objetivo-objetivo, tá? Vamos falar primeiro do desdobramento objetivo-medida. Eu trouxe até um exemplo para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vamos supor que eu quero, como objetivo aqui, aumentar a rentabilidade da minha empresa, certo? Esse é um objetivo, aumentar a nossa rentabilidade. Para eu aumentar a rentabilidade da empresa, quais medidas têm que ser tomadas? Uma primeira medida, meu mouse está aparecendo aí, né? A primeira medida é aumentar as minhas vendas, certo? Se eu quero aumentar a rentabilidade, eu preciso aumentar as vendas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso cortar custos, preciso reduzir despesas. Então, um objetivo foi desdobrado em 2 medidas. Por sua vez, agora, essas 2 medidas vão se transformar em novos objetivos. Então, agora, o meu objetivo passou a ser aumentar vendas. Para eu aumentar vendas, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender mais em quantidade e eu preciso cobrar preços mais caros, que, por sua vez, vão se transformar em novos objetivos. Para eu vender mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar novas linhas de produto. E para eu vender mais, outra coisa que eu preciso fazer é expandir para uma nova geografia. E por aí vai, até você chegar a um nível um pouco mais operacional, né, digamos assim. Então, esse é o primeiro tipo de desdobramento, objetivo-medida, certo? Um segundo tipo de desdobramento é um desdobramento objetivo-objetivo, que é basicamente o mesmo objetivo para todo mundo, a única coisa que vai mudar são as quantidades, né, no caso, os key results, que cada um vai ter que buscar. Então, vamos supor que é o mesmo objetivo lá, ó, aumentar a rentabilidade da empresa, isso o CEO.
Só que aí o VP, para ele aumentar a rentabilidade, o VP de vendas precisa aumentar as vendas, o diretor de São Paulo precisa aumentar as vendas, e o gerente da Zona Sul tem que aumentar as vendas. Ou seja, é o mesmo objetivo para todo mundo. O que muda? A quantidade que cada um tem que faturar, né, que tem que vender. Então, o gerente da Zona Sul vai ser 50 mil, o de São Paulo 100 mil, o VP de vendas 280 e por aí vai, certo? Então, essas são as duas formas da gente desdobrar o objetivo. Então, novamente, né, definir o objetivo, desdobrou através de alguma dessas duas metodologias. Fechou? Depois que a gente desdobrou todos os objetivos, não adianta nada a gente falar que a gente vai fazer alguma coisa e a gente não deixar ninguém responsável por aquilo. É aquilo que, acho que é até um ditado, né? Cachorro com 2 donos morre de fome. Então, você precisa delegar alguém responsável por fazer aquilo. Então, o próximo passo é você falar, de fato, quem é o responsável por aquela meta, quem é o responsável por aquele objetivo. No caso, foi nesse exemplo aqui, né? Quem que vai ser responsável por aumentar as vendas? O VP de vendas. Quem que vai ser o responsável por cortar custos? O CFO da empresa. E por aí vai, né? Não vou me estender tanto, mas acredito que tenha ficado claro aí a dinâmica do desdobramento. Depois que você desdobrou, você atribuiu responsáveis para cada objetivo, você vai atribuir key results para cada objetivo. Ou seja, se o meu VP tem que aumentar a venda, se o meu diretor tem que vender mais, o meu gerente tem que expandir com a nova geografia, quanto? Quando? Até quando eles vão ter que fazer isso? Então, é realmente criar key results para aqueles objetivos, para você saber se de fato você conseguiu aumentar as vendas, para saber se de fato você conseguiu vender mais, para saber se de fato você conseguiu expandir para uma nova geografia, seguindo aquela metodologia, aqueles exemplos que a gente tinha mostrado para vocês antes. E beleza, desdobrei as metas, dei responsáveis, enfim, fiz key results, e agora o que eu vou fazer? Eu vou construir planos de ação. E aí é que entra a parte um pouco mais operacional. Beleza, deleguei o responsável, só que o que ele vai ter que fazer? Não adianta nada eu falar para ele, beleza, você vai ter que aumentar as minhas vendas, você vai ter que vender 100 mil para mim até o final do ano. Mas como que você vai fazer isso? Não tem nada muito específico, né, em relação a isso. Então, existem algumas metodologias para a gente também montar planos de ação para esses key results que foram definidos. Então, a principal metodologia, né, que é utilizada é a 5W2H. O que é a 5W2H? São 7 perguntinhas, né, do inglês, who, how, enfim, né, não vou lembrar todas aqui de cabeça, mas são essas aí. O que vai ser feito? Por que isso vai ser feito? Por que é importante isso ser feito? Como que isso vai ser feito? Quando? Por quem? Quanto? Onde? E é aí que entra a parte cooperativa, a parte de não ser uma coisa simplesmente imposta, goela abaixo, da metodologia. Por quê? Esses planos de ação vão ter que ser desenvolvidos em conjunto, diretoria, sei lá, representante de algum departamento, juntamente com a sua equipe. Então, a equipe tem voz ativa, tem voz direta em saber como a empresa vai atingir aqueles resultados, né? Então, essa elaboração dos planos de ação, a gente já entra num plano um pouco mais operacional, certo? Beleza, esse é o planejamento. Então, saí de lá de cima dos objetivos e cheguei lá no operacional, que é como que os meus colaboradores vão fazer de fato aquilo que a empresa quer para o prosseguimento aí dos anos, certo? Adianta eu só planejar, somente eu construir um planejamento estratégico? Não, né? Eu preciso estar acompanhando ele, monitorando ele conforme o tempo for passando. Então, agora entra aquela segunda fase que eu tinha mostrado para vocês, que é o monitoramento, que é de você acompanhar os resultados. O que é importante para você acompanhar os resultados? Primeiro, você instituir uma cadência para você fazer uma certa transparência disso para os colaboradores. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou mostrar, sei lá, um gráfico para apresentar para a nossa empresa como é que a gente está em relação a alguma determinada meta, algum determinado objetivo. De quanto em quanto tempo? Quem vai fazer isso? Por onde isso vai ser mostrado? Definir todos esses pontos vai fazer com que as pessoas entendam como que a empresa está operando. Criar uma cultura, em segundo lugar, de não ter medo de levar notícias ruins. Porque muitas vezes a gente tem medo de levar notícias ruins, sei lá, se a gente está trabalhando em alguma equipe, algo deu errado, a gente tem medo de levar notícia ruim com medo do conflito, né? Com medo de ser julgado por conta daquilo. E a verdade é que todo mundo erra, né? E o erro, ele faz parte do aprendizado. Então, tem que se criar uma cultura de não julgar, não apontar, não focar nos problemas, mas sim focar na solução, focar em resolver isso. Porque se esse medo for escondido, ele vai se tornando em problemas cada vez maiores, e isso é um nível de empresa, especialmente se for uma empresa grande,
Isso, assim, pode chegar num ponto que, assim, fica alarmante, né, a situação. E, por fim, verificar, né, ao fim de cada ciclo, em qual dos casos a gente está encaixado. Vocês lembram que a gente montou ali certinho, né, um plano de ação de tudo que seria feito para bater uma determinada key result. Só que existem algumas possibilidades, né, eu posso executar, posso não executar o meu plano de ação, e aí a ideia de trabalhar em ciclos menores é justamente ver se os planos de ação estão sendo efetivos ou não. Ou seja, acabou o meu primeiro trimestre do ano, né, eu fiz o planejamento para o ano, acabou o meu primeiro trimestre, eu vou sentar com todo mundo e eu vou falar, olha, a gente executou o plano de ação, que é o caso 1 aí, ó. A gente executou o plano de ação? Sim. A gente bateu a meta que estava estipulada pro trimestre? Não. Então, o que isso significa para mim? Pô, provavelmente o plano de ação que eu bolei não foi legal. Então, vamos ver o que não foi legal nele e adaptar para o próximo trimestre, porque a gente ainda tem 3 para conseguir alcançar o nosso resultado lá no final do ano. Qual que é o caso 2? Executou o plano de ação? Executou. Batemos a meta? Batemos. Tudo perfeito? Não. Por quê? Você pode ter executado o plano de ação, mas o fato de você ter batido a sua meta pode ter vindo de um fator externo ao seu plano de ação. Por exemplo, nesse caso de vendas, vamos supor que a gente fez um planejamento lá de ligar para não sei quantas pessoas, enfim, tal. A gente chegou lá, bateu a meta de faturamento. Só que as vendas que a gente fez não foi nada proveniente desse plano de ação aqui. Veio lá de uma pessoa lá, sei lá, de da onde, que procurou a gente e fechou um projeto só, por exemplo, no valor que a gente estava precisando. Ou seja, a meta foi batida, mas não teve nada a ver com o meu plano de ação. E aí, no caso, eu teria que reformular o plano de ação também, porque ele não foi efetivo, certo? Tem um caso 3, que aí é quando a gente começa a não executar o plano de ação. Ou seja, executei o plano de ação? Não, você não fez o plano de ação. Você bateu a meta? Bati. Pô, então teve alguma coisa aí que ajudou a gente a chegar lá. Por que a gente não pode inserir essa coisa no nosso próximo plano de ação? Né? Então, essa é a análise que teria que ser feita. E, em quarto lugar, não executamos o plano de ação e também não batemos a meta. Pô, aí é o pior dos cenários possível, né? Porque você não sabe se o seu plano de ação foi ruim ou se você não bateu justamente porque você não executou aquele plano de ação, né? Então, é ele que tem que ser feito o monitoramento. Cadências de transparência disso com toda a empresa, não ter medo de levar notícias ruins sobre o que foi planejado e, a cada fim de ciclo, analisar em qual desses casos você está. E, a partir daí, tomar providências para o próximo. Certo? E aí, por fim, aquele terceiro estágio em que você vai fazer uma avaliação, ou seja, você vai avaliar o resultado obtido. Essa avaliação tem 2 formas de você fazer. Ou ela é binária, ou seja, eu bati um determinado resultado ou não bati, atingi determinada meta ou não atingi. Ou então você pode trabalhar naquele modelo Moonshots, né, que foi o que o Gabriel comentou. O que é o modelo Moonshots? Você coloca uma meta um pouco mais desafiadora e aí você começa a medir metas batidas por porcentagem. Então, vamos supor, nesse caso de faturamento, 200 mil é uma meta muito desafiadora para mim. Se eu atingir 0% desse valor, eu não tive nenhum progresso. Se eu atingir 30% desse valor, eu tive um pequeno progresso. Se eu atingir 50% desse valor, eu tive um progresso razoável. Se eu atingir 70%, quer dizer que eu fiz um progresso esperado. É o que, de fato, eu tinha que bater, é o que a empresa, a cooperativa, esperava de mim. Agora, se eu atingir 100% dessa meta, eu fiz um progresso extraordinário. Aí eu fui além do que estavam me pedindo. E é o Google que usa essa metodologia, né, de Moonshots. As metas do Google, elas são todas delineadas dessa forma. Utilizando Moonshots, 70% para eles é a meta esperada, porque as metas são, de fato, desafiadoras. Certo? Totalmente. Daí, comentando agora sobre alguns cuidados, né, assim como o Renan falou, já passamos todas as etapas do bom planejamento estratégico, né, tanto quanto a construção, quanto o monitoramento e a avaliação. Porém, mesmo assim, ainda são necessários algumas atividades, alguns eventos, alguns rituais para continuar fazendo isso valer. Né, um deles é formular o OKR do trimestre, né, algumas atividades importantes só para a gente relembrar também. Formular as OKRs do trimestre. Né, a gente estava falando sobre a questão de prazo, né, longo, médio prazo, que algumas empresas acabam setando o planejamento para, sei lá, 1 ano, 2 anos, até mais. Né? Daí o planejamento estratégico é acabar segmentando em pequenos ciclos, né? Como o próprio Renan falou, assim, é indicado fazer por trimestre, mas isso não é obrigatório, né? Não está fixado isso. Pode ser até mensal, quem sabe, ou até mesmo semestral. Né? Normalmente é variável de 1 a 6 meses. É importante isso para ter um planejamento mais preciso e você conseguir sempre avaliar com o que você teve anteriormente, né? Vamos supor que teve um planejamento de 3 meses e já percebeu que alguma coisa não deu certo, pô, já reformula um para os próximos 3 meses, né? Para não esperar todo esse ciclo grande acabar para ter que reformular um novo, né? Então, ajuda mais nessa questão da transformação também. O segundo ponto é transparência e validação das OKRs para o trimestre, né? Que é aquela questão do desdobramento das metas também,
que eu falei anteriormente, que as metas não podem ser simplesmente jogadas goela abaixo pela empresa, né? Tem que vir no sentido contrário, ser de baixo para cima. Né? Em toda empresa tem que impactar realmente nos resultados, né? Com foco em resultado, independentemente do nível hierárquico, né? Então, a ideia seria impacto mutuamente nesses resultados, né? Descentralização do batimento de metas. E tem que ser bem validado também, né? Não adianta também no nível alto hierárquico, assim, definir uma meta, sendo que nem todos estão de acordo, né? Quem está vivendo ali no chão de fábrica, digamos assim, como exemplo, sabe que aquilo não é possível, que não tem como ser atingível, né? Voltando ao sentido das metas SMART também. O terceiro ponto seria acompanhar resultados, né? Por mais que as OKRs, né, o planejamento estratégico, se o que você tenha feito seja trimestral ou bimestral, que seja, né? Você tem que definir um nível periódico para você avaliar isso aí, né? Seja ele mensal, seja ele semanal, né? E fazer aquele monitoramento que o Renan explicou agora há pouco, junto também com a avaliação, né? Você fazer o monitoramento e a avaliação para ver se você está batendo as metas ou não, né? Segmentada, seguindo essas linhas aí. E por último, lições aprendidas, né? Como eu disse, se você dividindo os planejamentos estratégicos em pequenos ciclos, né? Esses ciclos menores, você vai observar o que você teve de proveito ou não. Como o Renan falou, você bater a meta, às vezes não quer dizer muita coisa. Você pode ter batido a meta, mas porque foi resultado de algum fator externo, ou você pode não ter batido a meta, mas de repente o plano de ação faz sentido, mas aquele momento que não foi bom, né? Então é válido você sentar, né? Parar um pouquinho, pensar, para depois, referente a isso, você elaborar outro plano de ação, né? Visando bater essa meta. É importante falar também da questão do Kaizen, né? Melhoria contínua. Então, ser pequenos ciclos e você vai sempre buscando a melhoria baseado no que você viu anteriormente. Né, em outra cultura também bem citada aí seria o PDCA, né, acho que muitos aí já conhecem esse termo aí, né, estudo amplamente conhecido aí na engenharia de produção, seria a parte de planejar, fazer, checar, avaliar e por aí vai, né, repetindo o ciclo. Então, você planeja, você faz e você checa, né, que é a parte de você acompanhando, ver o que deu certo e o que não deu. Né, e depois, nossa, agora realmente vai ter que fazer outra coisa, baseado em lições aprendidas. Aí, agora eu vou planejar um novo ciclo, né, do planejamento estratégico aí, do trimestral, bimestral, quer que seja. Então, alguns rituais importantes e algumas coisas que a gente tem que ter em mente, tanto na construção, no decorrer, até após finalizar o ciclo do planejamento estratégico. Boa. E aí, também alguns principais erros, né, que acabam acontecendo, o que primeiramente a galera costuma fazer e que dá errado, né. Primeiro, eu já até tinha comentado, né, que era definir muito objetivo e muito key result. Por quê? Um dos principais superpoderes, digamos assim, da metodologia OKR é justamente a possibilidade de te dar foco, né, naquilo que de fato importa, naquilo que de fato interessa. E a partir do momento que você começa a ter muito objetivo, muita key result, você perde esse foco, né? Você começa a focar em muita coisa ao mesmo tempo e aí você, na verdade, não foca em nada, né? Então, esse é um dos principais erros. Quando for formular alguns objetivos e tal, eles falam que não pode passar dos dedos da mão, né, o número de key results, até para não ficar tão volumoso assim na mente das pessoas e elas acabarem se esquecendo do que de fato elas estão percorrendo, do que elas estão perseguindo. Em relação a não acompanhar as key results, né, é o principal, tipo assim, falha. Por quê? Porque às vezes acontece de você gastar muito esforço para montar o planejamento estratégico. Porque vocês perceberam, tem muito desdobramento, você precisa conversar com muita gente, você precisa ouvir muita opinião, isso, querendo ou não, desgasta, né, um pouco. E as pessoas, putz, beleza, bolei o planejamento estratégico aqui, tá show, acabou, já era, sabe? E não adianta nada você montar o planejamento estratégico e não acompanhar como é que você tá, sabe? Porque vai ser a mesma coisa que você não tivesse feito, né? As pessoas, elas não vão ficar lembrando toda hora o que elas têm que percorrer, o que tem que ser feito. Então, é de suma importância não só planejar, mas acompanhar e também fazer aquela fase de avaliação que a gente tinha comentado. E, por fim, seria estipular metas difíceis ou fáceis demais. Vocês podem perceber que até por causa do moonshot é uma meta um pouco mais difícil, né? Que é 100% lá. Só que mesmo assim, vocês percebem que, é 30% a mais que a pessoa tem que fazer da meta, sabe? É uma meta, de certa forma, desafiadora, não chega a ser impossível. Quando você coloca uma meta impossível de ser alcançada, logo de cara, quando as pessoas se depararem com elas vão ficar desmotivadas, e aí você vai ter muito mais trabalho para alcançar um resultado que você talvez conseguiria colocando uma meta um pouco menor, né? Então, esse é um dos principais problemas, e o contrário também é válido, né? Você colocar metas fáceis demais, primeiro, você não desenvolve a sua equipe o tanto que deveria desenvolver,
porque elas vão fazer aquilo rápido assim, e não vão passar por todos os desafios que fariam elas crescerem e chegarem onde elas têm que chegar. E no caso de empresa também, a própria empresa ficaria prejudicada, né? Porque, vamos supor que daqui, sei lá, 5 anos você quer ser a maior empresa de Minas Gerais, igual o Gabriel tinha comentado. E aí você começa só a dar meta fácil para os seus colaboradores, vai demorar muito mais tempo para você chegar lá. Não que você não vá, mas vai demorar muito mais tempo para você chegar. Então é interessante encontrar esse equilíbrio aí entre uma meta que não seja tão difícil, que não seja tão fácil. Nesse sentido, é interessante aquela metodologia lá dos moonshots. Beleza? E aí, só para encerrar essa parte aí de contexto, muito do que a gente já comentou e que eu acho que é a mensagem principal, assim, que reflete muito da importância de um planejamento estratégico para uma empresa, até para a sua vida pessoal. Se você não sabe para onde está indo, você provavelmente não vai chegar lá. É justamente essa frase que eu acabei de falar, né? Se você não tem clareza naquilo que você faz, a tendência é você procrastinar, a tendência é você não começar. Então, tenha clareza, saiba para onde você está indo, saiba para onde a sua empresa está indo, saiba para onde o seu setor, onde a sua equipe está indo, que com certeza vocês vão começar a pensar em como chegar lá. Se vocês não têm essa noção, vocês nem sequer vão começar a pensar em como chegar lá, e aí não adianta nada fazer planejamento estratégico, enfim, se não tem clareza de para onde está vindo. Fechou? É isso, galera, em relação à parte de contexto, tá? A gente ainda não acabou o workshop. Agora, a gente queria abrir um pouquinho para dúvidas e a gente, em sequência, vai partir para uma fase um pouco mais prática do workshop. Fechou? Quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade de perguntar. Ninguém? Não é possível. Explicamos bem, Gabs. Você viu? Mas só lembrando, pessoal, a questão, tipo, ficou bem clara na cabeça de vocês, a questão do... Obrigado. A questão da OKR, né, o que de fato significa OKR, depois como é que elas devem ser desdobradas, né, para não ficar simplesmente muito amplo, né, e morrer nisso daí. Então, como é que tem que ser desdobrado, vocês entenderem muito bem isso daí. Como é que funciona as Key Results, né, que tem que ser Meta Smart, o que é Meta Smart. A parte de KPI, né, como é que é um indicador, não basta apenas um indicador métrico, né, ele tem que ser bem relativo, tem que ser eficiente, né, não basta apenas um indicador. Isso aí tá tudo claro, só revisando aí o conteúdo, qualquer coisa você pode perguntar aí pra gente agora, é a hora. Daqui a pouco vocês vão colocar a mão na massa. Eu quero tirar uma dúvida referente aos moonshots, eu não entendi muito bem essa parte. Quer que explique de novo? Pode ser só essa parte de escala de evolução. Boa. É um exemplo que várias empresas estão usando, né? No caso, até o Google. Então, vamos supor que, tipo assim, eles te dão uma meta um pouco mais desafiadora. Vamos supor que, naturalmente, num ciclo normal, eu vou falar de vendas que, tipo, acho que é um cenário que fica um pouco mais claro, assim. No cenário normal, vamos supor que você teria que vender 100 mil reais, tá? Você é um vendedor, você precisaria vender R$1.000. Eu falei 1.000? Eu tinha falado 1.000? Não lembro quanto que eu falei na primeira vez. É a idade chegando. 100 mil, você falou. 100 mil, né? Boa. Então, 100 mil reais. Você tem que vender 100 mil reais. Você é um vendedor, tem que vender 100 mil reais. Você pode ter 2 cenários aí. Ou você pode considerar, depois chegado ao final do seu ciclo, né? Você pode analisar os resultados que você teve e analisar num aspecto. Pô, bati os 100 mil ou não bati os 100 mil? Entendeu? É meta batida ou é meta não batida? Se eu faturei 95 mil, não sou considerado meta não batida, entendeu? Vamos supor que você estava dependendo dessa meta para uma efetivação na empresa, para ganhar um aumento, é meta não batida, tá? Esse é um cenário um pouco binário. Agora, o outro, que é o do moonshot, você teria que normalmente faturar os mesmos 100 mil, só que o cara da empresa, ele vai te jogar 130 mil, que é 30% a mais, né, do valor que você tinha que faturar inicialmente. E aí, vai chegar ao final do ciclo, ele vai ver quanto você faturou. Pô, o Renan faturou 100 mil. Pô, ele atingiu 70% da meta, esse ponto. Então, foi um progresso esperado, era o que de fato eu estava esperando dele. Então, beleza, aprovado, entendeu? No processo seletivo, sei lá, ou ganhado o aumento. Se o Renan vendeu, sei lá, 50% desse valor de 130, agora eu não vou conseguir fazer a conta de cabeça, mas se ele vendeu 50% disso, ele teve um progresso razoável. Então, o que eu posso fazer com ele, sabe? Não é simplesmente um bati e não bati. Você vai analisar o progresso da pessoa em relação à meta inicial.
E até por isso que eles colocam um pouco acima para desafiar um pouco mais, entendeu? Ficou claro, gente, que eu expliquei? Não sei se vocês expliquei de um jeito meio confuso. Ficou claro, ficou muito claro. Obrigada. Boa. Mais alguém, galera? Podemos seguir para a parte prática? Acho que agora vai surgir bastante dúvida. Daí, pessoal, só comentar um pouquinho mais sobre essa parte do contexto, né, que a gente preferiu trazer para vocês, a parte do conteúdo mesmo, do curso. Voltado, claro, para o âmbito empresarial, né, para capacitar o pessoal, como fazer um planejamento estratégico preciso e coeso, né, porém, é claro também que a gente consegue incorporar muito disso na nossa vida pessoal, né, tem que fazer o planejamento estratégico porque, assim, onde eu quero chegar, né, eu como pessoa, o que eu quero fazer para mim, né, independente das áreas que eu tenho interesse, né, mas onde eu quero chegar, então pode ser muito usado também para o nosso âmbito pessoal, e que a gente quis trazer a dinâmica, na parte da ação, quer explicar um pouquinho aí, Renan? Bora. Hora de colocar a mão na massa, então, galera. Basicamente, o que vocês vão fazer, né? Vocês viram que lá no grupo do workshop, eu tinha mandado um pouquinho antes uma planilha em Excel. Todos baixaram? Quem não baixou, baixa aí pra gente, por favor. Vocês vão utilizá-la para construção. Bom, basicamente, o que vocês teriam que fazer, galera, tem essas macro áreas aqui, né, que a gente pensou na parte de vida pessoal. Se vocês conseguirem pensar em mais alguma, podem ficar à vontade, foram as que a gente conseguiu pensar. Saúde, finanças, vida acadêmica, vida profissional e conhecimento, tá? O que vocês vão fazer? De início, na real, assim, vocês vão montar um planejamento estratégico pessoal. Não precisa ser o planejamento estratégico pessoal, com todas as metas, até porque a gente não tem tempo hábil para isso. Pode escolher aí, sei lá, uma ou duas áreas dessas que você tem interesse em desenvolver, e aí, quando acabar o workshop, quando vocês tiverem um pouco mais de calma, se vocês precisarem de ajuda também, a gente está totalmente à disposição, tá? Então, escolher algumas dessas macro áreas e montar aí como se fosse um planejamento estratégico na vida pessoal de vocês. E aí, a gente até montou, para facilitar, a gente colocou aqui as orientações, né, os passos certinhos que teriam que ser seguidos, mas acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês na planilha que a gente compartilhou. Então, o primeiro passo é fazer uma análise SWOT sua, pessoal. Então, no âmbito interno, o que eu tenho de força? Quais são os meus pontos fortes? O que eu tenho de fraqueza? O que eu tenho de ponto fraco? Eu, Renan, você, Gabriel, você, Arthur, enfim, né? Com base nisso, externo a mim, com base nas minhas forças, nos meus pontos fortes, o que eu posso ter de oportunidade? No que isso me diferencia? No que eu posso me destacar utilizando esse ponto forte que eu tinha citado anteriormente? Em relação às ameaças, a mesma coisa, só que para o âmbito negativo, né? O que as minhas fraquezas podem me atrapalhar em um âmbito externo? No que eu posso ser prejudicado por conta disso? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Qual que é a minha ameaça que eu posso ter em relação a isso? Por eu ser uma pessoa muito ansiosa. Quais problemas eu posso ter decorrentes a isso, saca? Então, o primeiro passo seria esse. E é só seguir a ordem das abas aqui, né? Depois que vocês listaram essas forças, fraquezas, enfim, fizeram a SWOT, com base nesses dados, vocês vão escolher as áreas de interesse de vocês. Vocês podem ver, ó, tem uma caixinha de seleção aqui, para vocês colocarem sim ou não, enfim, né? Vocês vão escolher a área que vocês têm interesse em evoluir, aí a análise SWOT pode até ajudar vocês nesse sentido. E depois que vocês definiram isso, vocês vão primeiro definir quais são os objetivos de vocês. A gente até colocou na planilha aí um exemplo só para vocês terem uma base, tá? Então, vamos supor que eu escolhi a área de saúde. Um objetivo meu é ter uma boa saúde. E aí a gente colocou algumas perguntas para vocês validarem se de fato esse objetivo está seguindo aqueles critérios que a gente falou para vocês. Então, esse objetivo, ele é qualitativo? Sim, não tem nenhum número aí. Ele está representado por um verbo de ação? Sim. Ele é amplo? Sim. Ou seja, boa saúde é muito amplo, né? Então, beleza, é um objetivo bom para eu desenvolver em Key Results. E aí, se vocês conseguirem ir pensando em mais, fiquem à vontade, mas a dinâmica seria essa, né? Beleza, defini meus objetivos, vou para a próxima aba. Vou definir meus Key Results. E aí que eu começo a fazer os desdobramentos. Então, beleza, o meu objetivo lá era ter uma boa saúde. Para eu ter uma boa saúde, o que eu preciso fazer? Conseguir pensar em duas coisas, mas pode ter mais. Perder peso e dormir bem, tá? Beleza.
qual que é um key result que eu posso colocar que esteja associado à perda de peso? Então, vamos lá, eu quero perder 10 quilos até o final do ano, até dia 31/12. Em relação a dormir bem, eu quero dormir ao menos 8 horas ao longo de 300 dias, sei lá, dentro do ano. Vamos supor que eu estou fazendo esse planejamento estratégico no primeiro ano do dia 1º de janeiro. Nesse ano de 2021, eu quero dormir 8 horas por dia durante 300 dias. Um outro key result relacionado à perda de peso que a gente colocou aqui. Reduzir o percentual de gordura para 12%, até o dia 31/12. E aí, até para seguir naquela ideia, né, de validação, a gente colocou as perguntas da metodologia SMART, ou seja, é um key result específico, o que vocês acabaram de colocar? É mensurável? Tem número? É atingível? É relevante? Tem dia para acabar? Se sim, é um bom key result. Se alguma dessas respostas for não, algum ponto você tem que aperfeiçoar, certo? Seguindo, definir os objetivos, definir o key result. Agora eu venho na parte mais estratégica, né? Agora eu venho na parte que é, de fato, um pouco mais operacional. Que é o quê? É o plano de ação e a cadência. Então, para cada key result que eu montei aqui, percebam, não é para o desdobramento, é para key result, tá? Então, vamos supor que a minha key result primeira aqui é perder 10 quilos até dia 31/12. O que eu vou fazer, seguindo a metodologia 5W2H, que é a do plano de ação, o que eu tenho que fazer para perder 10 quilos? Então, ó, o primeiro passo, reeducação alimentar. Como que eu vou fazer isso? Procurando uma nutricionista e seguindo a dieta durante pelo menos 300 dias. Por que é importante para perder 10 quilos eu ter uma reeducação alimentar? Porque tendo uma reeducação eu entro em déficit calórico, ou seja, eu vou mais gastar energia do que eu vou estar consumindo. Aí eu consigo perder peso. Quanto que eu vou começar? Quanto que eu vou terminar? E onde que isso vai ser feito? Pela nutricionista. Quanto que isso vai custar? Isso vai me custar o valor da consulta e o valor dos alimentos que ela pediu para eu comprar. Qual que é o status? Está em andamento? Está concluído? Está atrasado? Está replanejado? Ou seja, isso aqui é até uma planilha que pode ficar para vocês aí, caso alguém queira fazer um planejamento estratégico pessoal para o ano que vem, sabe? Enfim, e aí aquela parte dos KPIs, né, que a gente falou, que é importante atrelar. Então, qual que é um KPI ou uma métrica que a gente pode utilizar para acompanhar nosso resultado em relação a isso? Essa questão de reeducação alimentar. Pô, preciso acompanhar meu peso, porque é o que eu estou querendo perder, né? De quanto tempo eu vou acompanhar isso? Semanalmente. Agora, um outro exemplo aqui, né? Eu preciso fazer atividade física regular. Para perder 10 quilos, eu preciso também praticar atividade física regular. Como que eu vou praticar essa atividade física? Vou procurar uma academia e vou, no mínimo, 4 vezes por semana. Por que é importante eu fazer academia? Porque eu vou queimar calorias, né? Não basta eu só parar de comer errado, eu preciso também exercitar para acelerar esse processo. Quando que começa? Quando que termina? Onde que vai ser feito? Na própria academia. Quanto que vai custar? É o valor da mensalidade e dos suplementos. Eu não coloquei nenhum valor específico aqui, que eu não tenho, tá? Depende se você tiver o valor específico, é interessante colocar também. Aqui em observações, é só se vocês quiserem, sei lá, fazer algum comentário, enfim, mas nada muito... como é que é a palavra? Nada muito obrigatório, assim. Quais KPIs você poderia monitorar? Pô, eu estou fazendo academia com o intuito de perder peso. Será que eu não posso, tipo assim, é lógico que é muito difícil, mas assim, será que eu não posso acompanhar meu peso a cada vez que eu vou na academia? Porque aí eu consigo ver de dia para dia o quanto que eu evoluí, ou o quanto que talvez em um dia específico eu me esforcei a mais do que em outro. Sei lá, eu posso simplesmente acompanhar o peso. Enfim, são exemplos, né? Quais KPIs você vai acompanhar para isso? E de quanto em quanto tempo eu vou nessa academia? Eu vou diariamente? Eu vou... Enfim, né? É basicamente essa a dinâmica assim, da ação. Vocês entenderam, galera? Isso é legal falar também, tipo, como é que é o sentido disso, né? Pegando o sentido contrário da coisa, né? Como é que isso vai... A gente foi desdobrando bem esmiuçadamente até chegar na parte bem operacional, né? Você volta lá fazendo favor, Renan, na definição do plano de ação, na verdade. Plano de ação e cadência. Né? Então, está bem específico até onde você tem que ir, como você tem que fazer, quanto você vai gastar, daí isso vai impactar numa key result. O cumprimento dessa key result, ela pode, né, pode ser que não, mas ela vai impactar no objetivo, né, que é esse desdobramento anterior, né, que seria o objetivo. Né, e você, cumprindo esse objetivo, ele pode impactar diretamente na sua área de interesse, né. Então, vocês percebam como é que isso vai explodindo, né, a ideia é o contrário, na verdade, você ir desdobrando aos poucos até chegar a um nível bem específico, mas a ideia é o sentido contrário, como é que isso vai impactar no seu planejamento estratégico final, né. A ideia seria essa. A gente pensou nessa dinâmica porque aborda, né, de certa forma, todo o processo que a gente mostrou para vocês
querendo ou não, é muito melhor a gente aprender na prática do que na teoria, né? Então, assim, sei que a gente pensou em deixar aí até as 3h45, mais ou menos, deixar uma meia horinha para vocês irem construindo. Se tiverem dúvidas, podem ir conversando com a gente. Mas também não fiquem muito preocupados em falar, nossa, tem que desinchar, tem que falar tudo. Não, é mais para vocês entenderem mesmo a dinâmica, e aí, tipo, quem tiver interesse depois, quiser procurar a gente, se quiser fazer a parte também, montar um planejamento estratégico, sabe, para 2021, é uma ação bacana, saca? Ajuda bastante. Alguém tem alguma dúvida, galera, em relação a isso? Acho que vai surgindo mais quando... Enquanto eles forem construindo, a gente vai ficando por aqui, né, nesse tempo aí. Daí, qualquer dúvida ou comentário importante, curiosidade, também você pode fazer que a gente vai bater nesse papo aí, beleza? Boa. Todo mundo baixou aí a planilha? Sim, eu baixei. Aí sim, Maurinho. Então, podem começar, galera. Fiquem à vontade. Mão na massa. Depois a gente vai sortear umas pessoas aí para compartilhar, hein? Quero ver. Aí, de repente, pessoal, na hora de, não sei se você já tem o costume de preencher essa análise SWOT, né, de repente pode ser meio difícil por ser pessoal, né, tipo, exige muito autoconhecimento para saber como é que eu vou preencher, pode ser complicado, mas uma dica, assim, acho que até o Renan acabou falando isso, é mais fácil você definir forças e fraquezas, né, com uma coisa que a gente costuma perceber mais que a gente já tem, né, com o tempo. Daí, no que isso reflete externamente, né, por exemplo, o que uma força, como é que ela pode refletir em oportunidade para mim? Eu tendo vantagem, tendo uma boa qualidade, o que isso pode trazer para mim futuramente? Né, com a fraqueza, a mesma coisa, né? Como ele deu o exemplo de ansiedade, sei lá, vamos supor que seja tímido, né? Vou dar um exemplo aqui só para ajudar. Vamos supor que a fraqueza é ser tímido. Não é que possa ser de ameaça. De repente, uma entrevista de emprego, eu não posso conseguir me desenvolver bem, né? Eu não posso apresentação em grupo na faculdade, não vou conseguir ter a boa eloquência e por aí vai. Né? Então, a questão é você conseguir linkar fatores internos com externos. Só uma dica, não precisa ser assim mesmo, né? Mas caso tiver dificuldade, uma dica para vocês. Boa, Gabs. E, galera, em relação ao conteúdo, a gente montou também uma apostilinha para vocês, com uma parte um pouco mais densa, né? Tipo, não dá para a gente falar tudo aqui nos slides. A gente montou uma apostilinha também, a gente vai estar encaminhando lá no grupo para vocês, fechou? A respeito da metodologia. Podem ficar tranquilos se às vezes passou alguma coisa batida aí na anotação.
Daí, pessoal, só mais um comentário para ajudar vocês também. Não sei se já chegaram na parte da definição das key results, né? Mas caso já tenham chegado lá, tipo, a ideia é que a key result tem que ser quase assim, se eu atingir ela, é quase obrigatório, né, que eu vou estar cumprindo o desdobramento e, consequentemente, o objetivo, sabe? Se vocês tiverem, sei lá, dificuldade na hora de criar, né, que às vezes falta criatividade por ser âmbito mais pessoal, é meio difícil, né? Então, só pensando em alguma coisa, não, fazendo isso aqui, quase que obrigatoriamente vou cumprir a parte do desdobramento ou, consequentemente, o objetivo, sabe? Então, acho que pode ajudar indo por esse lado. Na parte de oportunidades e ameaças, como é que define? Você conseguiu definir as suas forças e as suas fraquezas? Uhum. Tenta pensar, tipo assim, em oportunidades, né? Vamos pensar até em relação a essas próprias áreas aí que foram listadas, saúde, finanças e tudo mais. Como que esses pontos fortes, eles podem te ajudar? Isso pode se encaixar em uma oportunidade, tá? Então, por exemplo, sei lá, você é uma pessoa muito compreensiva, você é uma pessoa, sei lá, muito dedicada. Como que isso pode te ajudar, sei lá, no âmbito financeiro? Qual que é uma oportunidade que você tem por ser dedicada? E o mesmo é válido do contrário, né? Então, sei lá, igual a ansiedade, ou procrastinação, por exemplo, pode ser um ponto fraco seu. O que que a procrastinação ela pode te atrapalhar em um âmbito de ameaças mesmo, ou seja, o que que você pode perder por procrastinar bastante na área de finanças, enfim, alguma área que você tenha vontade aí de evoluir, por exemplo. Ok, obrigada. Imagina. Licença, tá dando pra ouvir? Não tô me ouvindo. Tá um pouco baixo, cara. Se puder falar um pouco mais alto. E agora, tá dando certo? Tá dando pra ouvir? Tá, pode ir lá. Na planilha, na área de interesse, eu posso selecionar, tem que selecionar somente uma ou posso selecionar todas? Cara, pode selecionar todas. É que, tipo assim, a gente pediu para selecionar uma para dar tempo de fazer, né, ao longo da pauta. Mas pode ficar à vontade, de selecionar o quanto que você achar que consegue. Ok, obrigado.
licença de novo. Na parte de definição das key results, os objetivos pode compartilhar algum desdobramento? Ou tem que ser específico de cada objetivo? Cara, pode compartilhar sim. É que aí aqui o result tem que ser diferente, né? Mas o desdobramento ele pode ser igual sim. Você fala de tipo assim, às vezes se é a mesma coisa que tem que ser feita em uma área, também teria que ser feito na outra? Assim, vamos supor que a gente tem dois objetivos, mas o desdobramento parte para fazer o desdobramento deles tem que ser quer dizer, parte para realizar eles tem que ser um desdobramento em comum. Por exemplo, eu quero um exemplo, não é isso não, mas, por exemplo, eu quero comprar um computador e um videogame. Os dois eu tenho que dar dinheiro. É tipo isso. Ah, tá. Um exemplo tosco. Entendi. Aí no caso, por exemplo, mas isso entraria em qual área? Não, eu Ah, só tá, estou entendi. Não, entendi. não é bem isso, não. Aham, tá. No caso, o plano de ação teria que ser o mesmo, né? Que estaria relacionado à área financeira, porque você teria que adquirir recurso para conseguir comprar esses objetos. Então, tenta ver se, tipo assim, às vezes esses dois objetivos, tipo, seria o mesmo objetivo, né, na verdade, você falou. Eu só dei um exemplo assim, só para a questão do desdobramento é o mesmo nos dois, mas os meus objetivos são dois diferentes, só que um desdobramento é o mesmo para os dois. Aí Ah, tá, entendi. Tipo, entendi. Tipo, no caso seria a mesma coisa, né? Tipo, o plano de ação seria captar mais recursos. No caso, cara, eu acho que até aqui o SDUT poderia ser compartilhada, né? Porque, assim, não sei o exemplo que você estaria usando, mas nesse caso do videogame, como você teria que captar mais recursos, o plano para você captar recursos seria um só, né? Independente de videogame ou de computador, eu acho que, né? Foi outro exemplo que você tinha citado. beleza, valeu.
Galera, se vocês precisarem de mais linha também, pode ficar à vontade acrescentando, viu? Planilha de vocês. E aí, pessoal, como é que tá aí? Conseguindo resolver direitinho? Sem problemas? Sim, só tô na última. Quem já está terminando já conseguiu preencher alguma das áreas de interesse? No plano de ação. É complicado que chega no final você lembra mais uma coisa, aí você tem que voltar e acrescentar. Acontece.
Pessoal, já deu 3h45 aqui. Vamos tentar usar esses 15 minutinhos finais para dar uma validada aí com o que a galera já conseguiu construir. Sei que o tempo foi um pouquinho curto, mas quando vocês estiverem com um pouquinho mais de calma, não deixe a gente tentar preencher a planilha só para entender um pouco melhor a metodologia. A gente vai enviar a apostilinha, né, de novo para vocês. Qualquer dúvida a gente está totalmente disponível também. Vocês têm o nosso número no grupo do WhatsApp, podem chamar quando quiserem. Alguém quer compartilhar o que pensou? Não precisa ser tudo, não. Pode ser, tipo, às vezes um objetivo até o final, né? Com um plano de ação. Uhum. Curioso, hein? Curioso. Vamos lá, um voluntário. Eu não terminei a última parte, mas eu compartilho. Só um minuto. Vamos lá. Alguém? Acho que o Pedro tinha começado a falar, não tinha? Aí, ó, até que eu tirei a tela, que isso. Oh. Bem demais. Então, tá. Aqui foi a minha análise SWOT. As minhas forças, determinação e executar. As minhas fraquezas, no caso, é conseguir o recurso, né? Conseguir a renda extra. Minhas oportunidades é que eu posso vender alguma coisa que eu sei fazer ou fazer algum freelancer, fazer algum serviço externo. E as minhas ameaças é perder o foco, na verdade, não é perder o foco por sobrecarregar, é perder o foco por me sobrecarregar. Essa eu acho que é a pior ameaça, a minha principal ameaça. Boa. Na área de interesse, eu foquei só, nesse caso eu fui só em finanças. Definição de objetivos aqui. Finanças, né? Meu objetivo é aumentar o patrimônio de investimentos e o outro objetivo aqui eu coloquei completar meu fundo de emergência. Pois que é qualitativo, ele... eu encontrei na web. Olha o Google falando. Ele é um verbo, né? Depois aumentar e completar, então ele está com e ele é bem amplo, então eu não especifiquei bem esses objetivos. Minhas cases úteis, então finanças, 2 objetivos. Aí no caso do meu objetivo de aumentar o patrimônio de investimentos, eu coloquei investir em ativos e esse lá que é a questão do desenvolvimento compartilhado, que é conseguir a renda extra. Compartilha com outro objetivo que é completar o fundo de emergência. E o que resulte aqui, no caso, é chegar a R$2.000, é uma carteira de R$2.000 até o final do ano. O meu segundo aqui é investir em ações e conseguir começar a investir em ações internacionais até o final do ano. Aí, aqui nesse caso de patrimônio de investimento, eu coloquei conseguir renda, o dobramento é conseguir renda extra, e aqui no caso é conseguir alguma fonte de renda extra de R$300 por mês até o final do ano. Os meus objetivos aqui no caso do fundo de emergência é conseguir renda extra também, né, que é um dobramento dele, e guardar o ativo, e guardar esse fundo em um ativo de alta liquidez. E aqui a minha key result vai ser atingir uma reserva de emergência de 2 meses até 31/12. Massa. Show. Aí, cara, Pedrão, tipo, na parte do Key Result 2, só uma observação que você fala de investir em ações internacionais, né? Aí talvez só um pontinho para complementar, talvez seria o quanto você investiria, né? No caso, tipo, tá faltando a parte do mensurável na Key Result. Mas só essa observação mesmo, de resto, assim, eu pelo menos não notei nada incorreto, eu achei muito coerente, muito bom, assim, velho, sinceramente. O que você achou, Gars? Gostei também, mano. Ficou bem completo. E o plano de ação eu estou fazendo, eu só consegui fazer aqui no KR1. No caso, eu coloquei o que, né, que é investir todos os meses, como estudando bons ativos, o porquê gerar renda extra. No caso, eu coloquei, quando eu comecei, né, foi no meio do ano. O término é o do meu objetivo, né, que é até o final do ano, onde, não sei bem, eu coloquei uma corretora, mas não sei se está bem certo esse onde.
Uhum. Estão falando das ações, estado de andamento, observações, eu não fiz nenhuma, e eu estou completando essa parte aqui. Uhum. Boa. Aí, tipo, talvez só no plano de ação, tipo assim, quanto mais você conseguir destrinchar, melhor, né? Então, por exemplo, estudando a bom, talvez, tipo, como que vai ser feito esse estudo, de quanto em quanto tempo, talvez, também, com qual frequência você vai estudar, sei lá, o que mais? Acho que é mais isso mesmo, tipo assim, de observação. Talvez destrinchar um pouquinho no como. A ideia, assim, como eu estava dizendo, quando eu de cima para baixo, né, vem especificando. Então, quanto mais baixo o nível do planejamento estratégico, mais específico deve ser, né? E esse é o menor dos níveis, já no plano de ação mesmo. Então, para não ficar muito abrangente, muito amplo, seria bom realmente especificar um pouquinho mais desse lado aí, sabe? Boa. Mas, assim, bom demais, Pedrão, de verdade. Obrigado. Pegou bem o conceito. Claro. Boa, boa. Mandou bem, mandou bem. Valeu, Pedrão, pela participação, vai. Muito bom, cara. Vamos lá, mais um voluntário. Bora, bora. Se tiverem com vergonha, pessoal, de repente alguma questão mais pessoal, né, sei lá, análise SWOT, pode pular, né? Vamos direto para a área de interesse, e daí para frente tem mais a ver com planejamento estratégico, né? Aí sem problema. Vamos sortear, então? Quer que eu fale o meu? Vou falar um que eu fiz Bora. aqui pra você. Esse aqui vai ajudar todo mundo da área acadêmica. Oi, sim. Vamos lá. Ó, aí eu coloquei ter um bom desempenho na faculdade. Acho que todo mundo também quer, né? Aí eu coloquei aprovar em todas as matérias matriculadas, como objetivo, como resultado-chave, atingir média 7 em todas as matérias até o final do próximo semestre. Eu só não coloquei a data porque eu não lembro, gente. Aí eu coloquei até o final do próximo semestre. Acho que é fevereiro, né? Acho que é. Finalzinho Eu também nem sei. um dos dois. Isso. Aí outro desdobramento eu coloquei fazer os trabalhos adiantados, assim, não deixar para fazer na última hora, né? Entregar os trabalhos com um dia de antecipação, então, até o final de fevereiro também. Ótimo. Boa. E aí você chegou à parte para os planos de ação? Plano de ação? Não, não fiz, porque eu fui fazendo tudo definição de que resulte primeiro. Mas show, Rai. Pegou bem a ideia também, é isso aí. Então, aí em finanças eu também coloquei poupar, investir, conhecimento, finalizar todos os cursos que eu estou inscrita até o final deste ano. Muito bom. Show demais, velho. É exatamente isso, essa ideia, assim, da metodologia. Aí depois, quando você for preenchendo o plano de ação, o próprio Pedrão também, se surgir alguma dúvida aí, pode chamar a gente, velho. Tá bom, gente, pode deixar. Obrigada. Beleza. Mais um voluntário, será que dá tempo? Rapidinho. Sorteado foi o Paulinho! Sorteio parcial esse aí. Tava demorando. É de lei. Vamos lá, então. Eu tive o mesmo problema da Rai. Então, eu não consegui chegar no plano de ação. Eu não fiz nada do plano de ação porque os desdobramentos e os key results aqui foram vários, tá precisando. Quer que eu compartilhe a tela? Você que sabe, cara, como ficar Pode melhor ser. pra você. Vamos lá, então. À vontade. Ele tava doidinho para ser chamado. Olha, gente, é relacionado à saúde isso daqui, é real, é para agora, porque eu passei um bom tempo sem treinar e não estava me dedicando muito às atividades físicas e eu percebi que o rendimento, quando eu ia fazer as coisas relacionadas ao esportes, essas coisas estava bem menor do que era antes. Então, inclusive, vou fazer uma dieta, então isso daqui é uma meta real também.
como melhorar, comer melhor. Então, primeiro, perder peso, aí o key result aqui, 2, né? Depois comer melhor, que é fazer uma dieta e seguir algumas restrições da dieta também. Melhorar a flexibilidade, então fazer alongamentos diários e diminuir as dores no desempenho e melhorar o desempenho nos esportes. Aumentar a mobilidade, que é você realizar os exercícios com a postura melhor e perceber um melhor desempenho também. E, por fim, ganhar massa magra, que é basicamente ganhar músculos em geral, e você perceber e anotar esses resultados semanalmente também. Boa, Paulinho, perfeito, velho. Muito bom, assim, tipo, as ideias, assim, eu tinha colocado até essa parte da saúde como exemplo, mas nem tinha pensado nessa questão de flexibilidade, mobilidade, massa magra. O cara foi criativo mesmo. Não é. É porque é real, velho. Tipo assim, todas essas coisas mesmo e tô fazendo, tá ligado? Não, então, bem. Certinho. Aí, tipo, acho que só, tipo, algumas observações bem pontuais mesmo. Tipo, ali acho que tem, a partir do terceiro objetivo que você tinha colocado... Vou voltar aqui para você ver, ficar melhor para você. Boa. Acho que não ficou muito específico, né, com dados. Tipo, tentar colocar algum valor, tipo assim... tipo, igual você colocou ali, fazer apenas uma refeição livre na semana... Tipo assim, é isso, sabe? Tipo, tá, beleza, é uma refeição livre na semana, você especificou. Agora, por exemplo, fazer alongamento diário... tipo, fazer pelo menos 3 treinos de mobilidade na semana. Isso, aí é ok, aí é ótimo. Entendi. Acho que é mais esse comentário pontual mesmo, e aquela questão, tipo, de tomar um pouco de cuidado com a questão do número de key results, né? Do número de objetivos também, porque, tipo... você pode desenvolver bastante, aí, tipo, às vezes você vai acabar não lembrando futuramente, mas seria só esse cuidado mesmo. Fechou? Mas muito bom, velho. Conseguiu pensar de uma maneira bem ampla aí no cenário. Gostei. Acho que tá bom, né? Falta 2 minutinhos. Chegando a hora. Vai acabar excedendo o horário. Mas, gente, de novo, muito, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de vocês. É uma honra para a gente estar aqui. Esperamos voltar mais vezes. Já fica a dica aí, mas muito, muito obrigado pelo espaço mesmo. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, só chamar a mim, o Gabriel, ou qualquer outra pessoa da Progep, que a gente vai estar sempre de portas abertas para vocês. Fechou? A gente vai mandar encaminhar lá a postinha para vocês também, para vocês terem uma noção aí do conteúdo, um pouco mais denso. Mas é isso, galera. Obrigado. Isso aí. Faço a palavra do Renan, a minha também. Estou muito satisfeito aí em poder participar. Valeu pela oportunidade aí, CEGEP. Gostei da participação de todo mundo também no envolvimento, a galera querendo participar, pegando a planilha e tal. Acho muito interessante também. E se precisar de alguma ajuda, se tiverem dúvida, pode chamar nos contatos, até mesmo depois, não tem problema, a gente esclarece na mesma hora. Beleza? Boa. Muito obrigada, gente. Renan, Gabriel, deram uma aula para a gente de planejamento estratégico. Foi muito bom, o pessoal está elogiando bastante. Queria passar alguns recadinhos para vocês. Sexta-feira, a gente vai ter um mini curso aberto sobre software R, na sexta-feira, 9 horas da manhã. Então, ele é pelo o link do Duit. Todo mundo recebeu no e-mail, todo mundo que se inscreveu no evento assim, recebeu o link no e-mail. Então, é só vocês entrarem lá, que vocês vão ter acesso. Também, queria agradecer a todo mundo por ter tirado um tempo para ficar aqui com a gente. Vocês aproveitaram bastante. Muito obrigada, gente. Vai falar, gente, tudo bem, desculpa, viu? Mas eu sou assim mesmo, minha memória não é das melhores, às vezes acontece. Fico bem, igual você falou, com o rabinho no meio. Paulinho, seu microfone. Que legal. Muito bom, muito bom. Não, gente, mas só queria agradecer vocês mesmo. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, obrigado demais. A gente que agradece pela oportunidade, é muito bom. Beijão, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.